amigos leigos, olá mundo da internet, olá mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Eu trouxe aqui o meu amigo Marcelo Canelas, ele é autor do livro Sóbrio e Blindado. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma honra ter você aqui para poder contar a sua história. Tudo bem, Marcelo? E xará legítimo, né, cara? Sim, porque sim. Marcelo com 2 L's não é fácil de achar, né? Não é pra qualquer um, né? Você só esqueceu de botar aí na descrição o bonitão da sobriedade, né, Que cara? isso, isso é muito chique. E é Galante e bonitão, pronto. Bonitão com aliás, porque eu sou único, né? Eu falo que você pode ser bonito. Beleza. Agora, bonito só eu. Maravilha. Meu amigo, a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? Da onde surgiu esse nome, Sóbrio e Blindado? Sóbrio e Blindado, ele surgiu com o meu incômodo em viver sóbrio e viver tão mal do jeito que eu vivia. Porque eu não me conformava em ter saído de uma vida horrível, terrível que eu tive até os 34 anos. E depois disso, eu tá vivendo sóbrio e eu conhecendo a palavra, que aí eu parei em 2002 e eu conheci a igreja em 2003 e me converti em 2008, que eu falo que é a diferença de você conhecer a igreja e de você se converter. E dali para frente, mesmo assim, eu passei por muitas dificuldades aprendendo a viver sóbrio. E eu acredito que isso é tudo um propósito do Senhor, para mim passar para as pessoas aquilo que eu vivi vivendo sóbrio, vivendo mal, porque não aprendi a viver sóbrio, para que eles passem com mais suavidade. Falo que o caminho está aberto, com sóbrio e blindado. E tudo aí tem um kit, porque eu tenho um método chamado A Jornada da Sobriedade. Eu tenho um outro método que é Drogas Não Obrigado, como ensinar os seus filhos e netos a dizer não para as drogas. E aí que veio Sóbrio e Blindado. Sóbrio e Blindado surgiu pelo meu incômodo da minha vida ruim, mesmo vivendo sóbrio. Tá, a gente entende que o sóbrio vem depois de algo negativo. O que aconteceu lá atrás? Infância, adolescência, talvez fase adulta, para chegar nessa palavra? Era social, né? O pai dá o fundo da caipirinha, espuminha da cerveja, o cigarro para você acender. E isso dentro da minha casa, essa prática dentro da minha casa começou antes dos meus 10 anos de idade. E sempre teve essa prática na minha casa. Com 13 anos eu me viciei. Aí eu conheci maconha, aí eu conheci a cocaína, conheci a prostituição com 13 anos de idade. 13 anos. 13 anos. Com 15, 16 anos eu já conheci o estelionato. Então, quer dizer, eu fui muito precoce, cara. Eu sempre fui muito alto, muito grande. Eu tinha 13, 14 anos de idade e eu já jogava no segundo quadro do futebol de várzea da minha vila. Eu já jogava com um cara de 40 anos. Eu sempre lidei muito com pessoas mais velhas do que... né? Então, tudo na minha vida foi muito precoce. Eu comecei muito cedo. E assim, teve o que a gente chama de altos e baixos. Como é que foi o fundo do poço para ti? Eu não acredito que eu tenha chegado no fundo do poço, cara, assim, porque eu era muito louco, cara. Eu era drogado, eu era estelionatário e eu trabalhava. Eu não perdi um dia de trabalho. Eu era um dos melhores vendedores de frutas do Ceasa em São Paulo. Eu era um dos maiores vendedores de frutas do São Paulo, Brasil, do mundo até. E então eu falo que eu era diferente, cara. Eu sempre tive uma vida boa. Eu sempre tive dinheiro. Eu não tinha essa vida do cara viver jogado no chão, largado. Eu falo que o meu fundo do poço foi a hora que eu comecei a não conseguir lidar com o meu filho. Porque o meu filho nasceu em 99. Tá. E eu conviver com meu filho foi o meu fundo do poço. Por quê? Porque eu não queria passar para o meu filho quem eu era. E eu não conseguia mudar.
Nossa, aquilo acabava comigo, cara. E dali pra frente foi que teve uns insights para que eu começasse a mudar de vida. Mas eu me afastei muito do meu filho. Eu abandonei o meu filho. Eu não sou um pai. Não sou um pai. Eu não sou um cara que consigo falar de família. Eu não sou um cara que nunca cuidou de ninguém, cara. Eu cuido muito mais dos loucos que moram na rua do que da minha família, velho. Não sei por que isso. Não sei, cara. O propósito é assim que eu sou. E daí, cara, eu vejo que dali é que começou muito sabe? Mas eu me afastei muito dele. Eu tentei até depois manter um relacionamento, fazer, mas não consegui. Ele se afastou de mim, não quer mais contato. E ele tem os motivos dele. E falando sobre família, dentro desse, vou usar a palavra problema de saúde, o que é família para você? Teve apoio? Não teve? As pessoas entendem? Qual é a visão desse outro lado? Porque quem está dentro do problema não tem muita dimensão. E quem está fora só aponta o dedo. Como é que você lidava e ainda lida com isso? Eu digo assim, não é que eu nunca tive apoio, eu sempre tive apoio, tá? Mas eu nunca tive apoio na doença, como doente do alcoolismo, que é isso que está faltando. Ter apoio de a pessoa correr atrás de mim uma hora ou outra, ter um apoio de a pessoa me socorrer financeiramente, me socorrer emocionalmente, teve bastante. Muito, muito. Mas eu vejo que erraram muito no apoio como doente do alcoolismo. E isso é uma coisa que ninguém entende, cara. Muito pouca gente entende essa doença. Eu tenho um projeto, que é uma palestra que eu faço, Alcoolismo, a doença que o mundo não entende. Eu entendo, mas o mundo não entende. Porque assim, qual foi o livro que a minha família foi buscar? Qual foi o apoio, o conhecimento para lidar comigo? Para mudar essa trajetória vivendo sóbrio? Quantas vezes eles montaram no carro, me levaram num psicólogo, foram junto, foram conversar com o psicólogo, foram tentar entender tudo aquilo? Qual foi o dia que eles sentaram do meu lado e tentaram conversar comigo e deixar eu falar? Não, senta do meu lado e fala o que eu tenho que fazer. Porque aí você já tem 40 anos de idade e você olha e você fala assim, viu? Se esse cara passasse 10% do que eu passei, ele não estaria aqui. Como é que ele quer dar palpite? Né? Como é que ele quer dar palpite na minha vida? Então tem muita coisa, Marcelo. Muita coisa, cara, que a minha família errou. Mas tem muito mais coisa que eles me apoiaram, me ajudaram e tiveram presentes. Mas isso eu tô colocando a minha família, mas eu falo da família em geral, com essa doença chamada alcoolismo. E você acha que existe consequências das suas escolhas do passado? Você nem leu o meu livro ainda, né? Ainda não. Ainda não, parece que leu. Cara, consequência foi uma coisa que baseou a minha transformação. Depois eu vou tirar uma foto e eu te mando. Eu tenho na porta de saída da minha casa uma folha de papel sulfite escrito consequência. Caramba. Porque eu tenho que gravar essa palavra dentro da minha mente, ela tem que... Diz a palavra do Senhor, que a palavra é que nem uma lança com 2 gumes, né? Que nem uma... Ela entra, perfura, rasga. E essa palavra, ela transformou a minha vida. Consequência. E eu consigo falar dela da Bíblia. Para mim, Provérbios é um negócio louco, né, cara? Você lê Provérbios... Mestre Salomão, né? Eu li Provérbios 5 anos, Marcelo. Porque ele tem 31 capítulos. Eu lia um por dia. E eu acabava sempre no mês. Se o mês tivesse 30 dias, eu lia 31. Eu lia o 30 e o 31 no mesmo dia, para no dia 1º sempre compensar de novo. Cara, e eu, depois de 5 anos, eu falo assim, cara, parece que eu não li isso aqui, cara. Que ela fala, e pra você ver, eu já tinha lido... Cada leitura fala uma coisa, né? Eu já tinha lido 60 vezes.
Entendeu? Tem 2 provérbios que eu sou apaixonado. Eu amo provérbios, mas tem 2 que eu sou apaixonado, que é o 4 e o 8. Se me procurares de madrugada, me acharás. Mas quem que você vai achar de madrugada? Leia Provérbios 8 no detalhe, sabe? Ele diz assim: eu sou a sabedoria. Eu estava com Deus quando Deus criou o mundo. E se você me procurar de madrugada, você me acharás. A sabedoria. E você precisa de sabedoria para aprender a viver. E a sabedoria sai muito de consequência. Porque graças a Deus eu falo, eu criei um hábito de pensar na consequência antes dos atos. Porque assim você muda os seus atos. Que, consequentemente, você muda as suas consequências. Vamos fazer uma brincadeirinha? Bora. Tá na vibe? Tá tranquilo? Tô, vambora. Então vamos lá. Consequência existe, sim ou não? Sim. Tem certeza? Sim. Absoluta? Sim. Ela é boa ou ruim? Depende. Se depende, ela não existe. E agora? Checkmate. Checkmate. Se você depende de alguma coisa, ela não existe. E agora? Só pra gente encurtar, Entendi, porque... faz sentido. Só pra encurtar, porque eu uso isso em palestra e eu deixo isso rolando 1 hora, velho. Até chegar no final e falar o que eu vou te falar agora. Eu falo assim, consequência existe, irmão. Mas ela só não tá pronta. Perfeito. Mais de 90% da vida que você tem hoje, quem construiu foi você. São consequências daquilo que você decidiu. O que vai acontecer amanhã? Depende muito do que eu tô fazendo hoje. E é consequência. E é bíblico. Provérbios 4 pede para você guardar o seu coração, o 23. O 26 pede para você ponderar antes de qualquer atitude que você tiver. Porque assim todos os seus planos serão bem-sucedidos. Mamãe não falava para você contar até 10? Conta até 10, filhinho. Respira, né? Isso é bíblico, né? Exato. Tá lá, de vez falar para ele, viu? Conta até 10, fala, viu? Leia Provérbios 4, 26. Pondera, espera, calma, pensa. E no 27 ele diz para você não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E tirar o seu pé da magnanimidade. Isso daí hoje baseia a minha vida, Marcelo. Né? E essa brincadeira que eu faço com consequência, eu já transformei a vida de pessoas. Pessoas me mandam cartolina, a foto de uma cartolina escrito consequência na parede de casa. Caramba. Porque eu falo pro cara assim, falo, irmão, geralmente quando você vai usar droga, você tá onde? Ele fala, muitas vezes eu tô em casa. Eu falei, então põe na porta de saída. Sabe por que você baixa a maçaneta e sai na porta de saída? Ele falou, por quê? Eu falei, porque você não pensa como é que você vai voltar. E se você olhar para a palavra consequência, na hora que você pôr a mão na maçaneta e olhar para a palavra, o cara vai falar assim, viu? Qual é a consequência desse ato que eu vou ter agora? E é assim que eu transformei minha vida. E, aliás, tô indo para completar bodas de prata de sobriedade. Eu acho que alguma coisa eu sei, né, cara? Com certeza. Com certeza. Deixa eu só dar um pause aqui. Tá tudo ok, tá indo perfeito. Eu preciso que vocês me ajudem a lembrar de alguma coisa. Vamos lá. E deixa eu te fazer uma pergunta, chefe. Você acha, na sua vivência, né, como experiência, o alcoolismo, a entrega para as drogas, ela tem um lado genético? E eu emendo mais uma pergunta. Tem um lado espiritual? Como é que você vê tudo isso? Bom, o lado genético eu não acho. A medicina diz que sim. Pesquisadores dizem que sim. Então, quer dizer, não tem discussão. Tá? Para mim, não tem discussão. A Organização Mundial da Saúde, ela classifica o alcoolismo como uma doença crônica, progressiva e possivelmente mortal. Tá. Crônica, progressiva e possivelmente mortal. Tem pessoas que mudaram um pouco isso, que diz que é incurável, progressivo e mortal, para impactar mais. Mas não é isso que está na Organização Mundial da Saúde, porque eu li
Entendi. Todo o conceito de alcoolismo na Organização Mundial da Saúde. Então, sobre genética não tem discussão. Os pesquisadores dizem sim. E eu consigo provar para você. Comigo. Isso é vivência, carne. Eu, antes dos 10 anos de idade, eu provei bebida alcoólica e provei nicotina, cigarro. Qual que vicia mais? Talvez a bebida? Não tenho essa resposta, cara. Tem gente que não consegue se livrar do cigarro, tem gente que não consegue se livrar do álcool. Faz sentido. Tem gente que se vicia no cigarro, não se vicia no álcool. Tem gente que se vicia no álcool e tem raiva de cigarro, que sou eu. Eu experimentei os dois. Por que eu me viciei só no álcool? Não tem resposta, cara. Tem uma parte genética. Tá. Dentro do... Então é o que eu digo pra você. Não faça uma roleta russa com você mesmo. Não vai experimentar. Será que eu consigo? Será que eu posso? Porque o grande problema do alcoolismo é o domínio. Quem domina? Você ou o álcool? Quem é mais forte? Eu não uso até essa palavra, sabe, Marcelo? Forte. Eu falo de domínio. Tá. Porque eu tenho pessoas que dominam. O meu tio tinha raiva dele. Ele falava, viu, vamos no bar, nós vamos tomar uma cerveja e ir embora. Eu falava, porra, isso não existe pra mim. E ele tomava uma cerveja. Ele tinha um domínio sobre aquilo ali. Raro. Mas quem me dominava? O álcool me dominava. Deixa eu falar um negócio, isso aqui é recado pra jovem. Tá? Tem muito jovem e a gente tem essa noção que as pessoas não podem mandar na gente, né? Uhum. Ah, você não gosta de ordem, não gosta de hierarquia, não gosta de... Nossa, eu tinha uma raiva disso que... Só que eu tinha raiva de hierarquia e eu dei o domínio da minha vida pra bebida e pro álcool, cara. Não experimente. Que a partir do momento que ela começa a dominar a sua vida, você não manda mais em você. Quem manda em você é a droga e o álcool. E se você acha que nem seu pai, sua mãe, seu professor, seu mentor não pode mandar em você, ok, experimente droga e álcool. Quem vai mandar em você, sem dúvida nenhuma, é a droga e o álcool. Então isso é fato. Espiritualmente, eu acredito muito no bem e no mal. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Sou apaixonado. Isso não é religião. Isso é um livro. É o livro mais antigo do mundo, mais editado do mundo, mais vendido do mundo, mais lido do mundo. Eu consigo falar pra você que qualquer palestra que você me der, qualquer livro que você me der na mão, o cara pode ser o mais ateu do mundo, eu coloco com uma base bíblica. Sempre tem uma base bíblica, né? Então eu acredito muito que existe o bem e o mal. Eu respeito o mal, mas eu acredito que maior é aquele que está em mim. O que você não pode perder é o respeito. Vamos falar de futebol? Pode falar de futebol? Pode, pô. Vai Corinthians. Tem São Paulino aí ou não? Acho que na produção tem ali. Tem, não tem? Tem. O Corinthians meteu uns 5-0 domingo, né, galera? Né? Porque nós fizemos gol pra nós, pra eles, pra torcida, fizemos gol pra CBF, nós fizemos gol pra todo mundo, né, produção? Douglas, desculpa, cara, eu te amo. Mas, aí, assim, quando a gente não respeita o adversário, você acaba perdendo, cara. Se você achar que o adversário é fraco, você perde. Tenho medo? Nenhum. Respeito, sim. Mas eu acredito que maior é aquele que está em mim. Como é que eu alimento isso? Palavra. Eu acredito muito que todo mundo tem o bem e o mal. Só prevalece aquele que você alimenta mais. Você acha que o mal que eu era... Cara, eu era cachaceiro, maconheiro, cheirava cocaína, eu era estelionatário, eu era violento, batia nos outros e apanhava. Eu era tão louco com esse negócio de briga que se eu batesse no cara e o cara não revidasse, eu parava de brigar. Caramba. Eu tinha que apanhar. Eu tinha que bater e apanhar. Esse era o auge pra mim. Eu gosto de briga. Eu não gosto de bater nos outros. Eu gostava de brigar. Entendi. Entendeu? E, sabe, mulherengo. Você acha que isso aqui saiu daqui, irmão? Eu tirei que nem uma caixinha? Ah, peraí. Tirei, pum, e tá aqui? Não tá não, velho. Tá aqui, ó. Por que ele não prevalece? Por que ele não prevalece? Tua
Ação? Alimento. O que é o alimento? O alimento é aquilo que é bom. Que assim eu consigo segurar aquilo que é ruim. Quando ele desponta, eu falo, opa, dá uma seguradinha aí. E quem que é que dá força pra mim fazer assim? Só a palavra. Isso é meu, tá? Sim, sim. Só que eu tenho quase 25 anos vivendo sóbrio. Se o cara quiser essa dica, ele pode ficar bem à vontade. E há pouco você falou sobre o desafio que você tem de relacionamento com seu filho. Hoje, você é casado, como foi a sua relação com família, pai, mãe, esposa? Primeiro vamos falar de mulher. Bora. O espaço é seu. Vou falar bem rápido, porque isso daí dá história, hein? Tá bom. Eu conheci a minha primeira esposa com 18 anos, fiquei com ela 12 anos, tive um filho, né? Mulher espetacular, cara. Espetacular. E durante esses 12 anos eu tive uma amante, 10 anos. E fora as outras mulheres, né? Eu era bem ativo nessa área. Quando eu me separei da minha mulher, eu fui morar com a minha amante. Não. Aí eu fiquei com ela, acho que uns 2 anos, aí eu separei dela. Aí eu fui morar em Indaiatuba, arrumei uma outra mulher. Fiquei com ela também um ano e pouco, quase 2. Me separei também. E coisa de morar junto mesmo, de estar lá. Aí eu separei, fui pra casa da minha mãe, fiquei morando com a minha mãe, aí eu conheci a atual mulher que eu tô hoje. Mas a gente já casou no papel 2 vezes, já separou 2 vezes e hoje a gente namora. Fácil de lidar comigo, não é, cara? Pô. É uma moleza. Eu falo que é muito fácil lidar comigo, cara. É só fazer tudo do jeito que eu quero. Boa. Cara, como o cara é idiota pensando assim, né, cara? Se eu tivesse, assim... Eu acredito muito, Marcelo. Muito. Que eu peguei um propósito de falar para as pessoas que elas têm que transformar de vida. E Deus vem me torcendo, me moendo nessa área. Entendi. Isso aí eu sou especialista ao topo. Porque tudo que o cara vem falar comigo eu já passei, velho. Tudo. E aí, eu falo que tudo isso que eu passei, tudo isso que foi maturidade para mim passar para as pessoas. Hoje, eu demorei muito para aprender a ser homem, cara. Eu demorei muito pra amadurecer, cara. Eu demorei muito pra aprender a viver sóbrio, cara. E ser um homem de verdade, de homem na palavra, não é homem de... Não, homem, cara. Eu demorei muito, cara. E eu perdi muitas oportunidades vivendo sóbrio por causa disso. Mas hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Eu não faria muita coisa do que eu fiz, mas tudo é propósito do Senhor. Eu tô aqui inteiro. Aí eu falo de vez em quando pras pessoas, né? Eu falo, viu, será que se eu fosse do jeito que você acha que eu deveria ser, será que eu tava sóbrio ainda? É verdade. Não sei, cara. Aí eu tenho um projeto que se chama assim, Nunca Saberemos. Se aquele meu menino de 13 anos não tivesse experimentado drogas e álcool, ele estaria onde? Você sabe? Faz sentido. Eu também não sei. Tudo é propósito do Senhor. E tem muito a ver com o livre-arbítrio, né? Exato. A sua escolha vai te gerar aí a palavra consequência, né? Faz esse teste, Marcelo. Você tem moral de fazer? Pra mudar algumas coisas na sua vida? Eu não sei se você precisa mudar. Todos nós precisamos. Você sabe? Você tem a moral de fazer ou não? Tem, lógico. Põe num lugar que você vai ser visível pra você. Quero uma foto sua, uma selfie sua do lado do... Fechou. Fechado? Combinado. Nós vamos pôr na rede social e marcar um outro. Bora. Porque assim, isso é uma coisa que transforma, cara. Porque a palavra, ela tem que entrar em você. Não adianta eu ter lido a Bíblia 5 vezes. Não adianta eu ler a Bíblia... Eu tô com... É ação, né? No número 400 agora, que eu leio a Bíblia todo dia de manhã e escrevo um devocional. Entendi. Já 400 dias eu tô fazendo isso. Eu tô um cara melhor? Cara, mas eu tô muito longe de ser alguém bom, cara. Mas eu tô melhor a cada gotinha, a cada grãozinho, que pra mim tá excelente, cara. Vou fazer o quê? Eu sou esse aqui, cara. Mas eu posso falar pra você, esse cara aqui tá dando certo, cara. Porque eu tô sóbrio ainda. Eu não era um ser humano digno de ser chamado de gente. Eu não era gente, irmão. Minha mãe... Você perdia a noção do tempo quando você entrava em bar, alguma coisa assim? Só do tempo, Marcelo? Eu perdi a noção de tudo, velho. Eu não tinha discernimento, eu não tinha... Cara, eu não era chamado de gente, cara.
Se você for no bairro onde que eu nasci, na Vila Antonina, lá na Zona Leste, perguntar de mim, jovem, ele fala, cara, aquilo era o demônio. Eu não era classificado como gente. Eu era muito ruim, Marcelo. Muito ruim. Minha mãe não conseguia falar que eu era gente boa. Se você conseguir falasse com a minha mãe e falar, eu conheci seu filho. Gente boa, né? Ela falou, então, desculpa, não é o meu filho. Meu filho não é gente boa. Então, cara, eu tive que passar numa transformação. Como é que chama aquele negócio? É morsa? Tive que passar naquela esmilhadeira, sabe aquele esmirilho, cara, a peça assim que arranca. Cara, ia doído, velho. Só que tem só uma palavra na Bíblia que vai fazer você ficar de pé. E ela é bem curtinha assim, ó. E ela é usada algumas vezes na Bíblia. Eis-me aqui. Porque aí Deus te pega, velho. E quando ele te pega é doído, velho. É doído. Porque ele não te chama pra batalhazinha. Chama pra guerra, cara. Que é aí que surgiu Sobre Blindado. E eu tô vendo que você tá emocionado. E a pergunta que eu te faço é a seguinte. Não sei se essa é a palavra. Mas onde foi o start? A partir de hoje, parou. Alguém te ajudou? Qual deles? Dessa sua transformação. É? Depois de 1 milhão? Sim. Eu tive 1 milhão de starts, Marcelo. Eu vou falar de mim, eu não gosto de falar de ninguém. Tá. Se eu falar pra você que eu tive esse momento, pra mim é mentira. Eu vou estar mentindo pra você. Eu não tive esse start. Falar assim, não, agora eu cheguei no fundo do poço, Não foi isso aí, cara. 1 milhão de vezes eu tentei parar. Eu falava, cara, eu tenho que parar com isso, cara. Isso tá me destruindo. Isso tá acabando comigo, tá acabando com as pessoas que me amam. E chegava à noite travado em casa de volta, louco. Dava meia hora depois, 9 horas da manhã, eu tava bebendo pinga com limão que nem um maluco. Amava tomar pinga com limão. E num dia Mas aí não vem o start. Aí vem a continuidade. Porque eu tinha o start e não tinha continuidade. Aí não dá certo. Falamos aqui um pouquinho de futebol, você corintiano. Bora, é nóis. Se for mal do Palmeiras, então... Que delícia. Palmeiras foi eliminado pelo Asa de Arapiraca na Copa do Brasil. Isso aí é ícone, né? Sim. Isso é icônico. Principalmente da minha geração, né? Verdade. Eu sei exatamente o dia, Marcelo. Sabe por que eu sei exatamente o dia? Porque nesse dia eu entrei no bar 8 horas da manhã e saí às 3 da manhã. Putz. Dia 20/2 de 2002. Cheguei em casa dirigindo, cara. Será que eu era... absurdo, né? Aí no dia 22/2 de 2002 eu fui mais leve. Eu tava morando com essa pessoa que eu te falei, que era a minha segunda mulher. Ela pegou o filho dela, levou pra casa da mãe e ficou me esperando em casa. Eu comecei às 8 da manhã e parei às 8 da noite. Foi bacana, né? Eu parei às 3, no outro dia parei às 8. Melhorou. Foi bacana. Né? Evoluiu. Bom, obrigado, Marcelo. Cheguei em casa, literalmente eu apanhei da minha mulher. Eu apanhei. Essas mulheres de 1,60 m que dá um trabalho pra nós grandão, né? Eu falo que as baixinhas são folgadas, né, André? E eu tenho que falar, né, André? Eu vou fazer o quê? Cara, que incrível, né? Marcelo com 2 L's e Andréia com a... Precisamos marcar um café com nós 4 pra se conhecer. Marcado, André? Não, então eu 1,60 m é porque eu gosto de depois ganhar. Não, então, mas eu gosto de falar 1,60 m pra ganhar uns beijos a mais, entendeu? Porque não tem também, não. E assim, ela literalmente me bateu. Um desvio de caráter que eu nunca tive, porque eu tive vários. Eu nunca bati numa mulher. Perfeito. Aquele dia eu apanhei dela, cara. Apanhei. Até que chegou um determinado momento, eu segurei ela pelo cabelo, torci o cabelo dela e botei ela no chão e pisei em cima do cabelo. E falava pra ela, pelo amor de Deus, você para. Que, cara, eu perco a paciência, eu te dou um tapa, um murro, eu mato você, cara. Para, pelo amor de Deus. Ela falou, não, parei, tá tranquilo, sossegado. Eu soltei ela foi na cozinha e catou uma faca desse tamanho pra me matar. E ficou que nem uma maluca, virou um rolo dentro de casa.
Conseguimos parar, não sei o que, parou. Mas ela pegou e foi embora pra casa da mãe. E eu dormi no sofá da sala, assistindo televisão. Quando foi de manhã, ela apareceu com café, leite, pão, manteiga, presunto e queijo. E ela falou assim, se você quiser uma ajuda pra sair daí de onde você tá, você senta aqui, nós vamos tomar um café e eu vou te ajudar. Se você não quiser, eu vou deixar o café aqui e vou embora. E você se vira. Eu não quero você assim. E você não merece viver assim. Essas foram as palavras dela. Eu sentei na mesa. E dali pra frente foi um processo, Marcelo. Passei o sábado, passei o domingo. Na segunda-feira eu tirei todos os líquidos de dentro do meu apartamento e pus pra fora, não consegui ir trabalhar. Tranquei o apartamento por dentro, joguei a chave pra... Morava no 9º andar, liguei pro porteiro, joguei a chave pra fora e falei pra ele, não abre o apartamento por nada. Eu coloquei todos os líquidos pra fora, que teve uma vez que acabou o dinheiro e eu tomei álcool 92. Cara. Misturado com groselha, porque não tinha mais o que eu beber, não tinha mais o que eu me drogar. Eu tirei amaciante, shampoo, tudo. Ah, líquido. Ficou só água. Tudo, eu tirei tudo que tinha dentro de casa, não só bebida. Entendi. Tirei produto de limpeza. Eu tinha bebido álcool, irmão. Então não sei eu que eu ia beber. Eu destruía o guarda-roupa, batendo, dando soco. E na quarta-feira, eu vou falar algo aqui que é impactante pra mim. Eu lembrando disso, eu não sei porque eu fiz isso, Marcelo. Eu não sou um cara que inventa a história pra fazer assim uma novelinha e deixar emocional, né? Eu não consigo falar pra você por que eu fiz. Na quarta-feira ela chegou em casa, ela falou, vamos almoçar? Vamos ver o que nós vamos fazer? Falei, vamos, saímos de casa, fomos almoçar. Quando a gente voltou, ela falou, e aí, vamos pra uma clínica, vamos pra Alcoólatras Anônimos, vamos pra... Eu falei, clínica eu não vou, velho. Clínica não, eu não sou um maluco. Esse era o meu pensamento. Sim. Não tô criticando a clínica. Sempre tem a negação, né? Não vou. O Alcoólatras Anônimos até que eu vou. Né? Ela falou, então, vamos ver se a gente vai, vou procurar. Eu falei, beleza. Falei, só que eu quero fazer uma coisa agora. Ela falou, fala. Eu peguei os meus documentos e pus em cima da mesa. Está no meu livro, tá? Eu peguei uma foto e tirei uma foto da minha identidade. Peguei uma tesoura e cortei todos os meus documentos. Passei a tesoura, velho, nos documentos. Eu falei pra ela assim, vou tirar a identidade nova. Porque eu não sou mais esse cara. Caramba. Aí eu pedi pra ela folha de sulfite e caneta. Eu falei, eu vou mudar minha assinatura. Porque em 2002 ainda tinha cheque. Uhum. A assinatura tinha muita validade. Sim. Tinha muita coisa que você precisava assinar, né? E a assinatura era uma identidade sua. Eu falei, vou mudar. E eu comecei a treinar uma assinatura nova. E dali pra frente é só história. Homem. Só história. Só história. Então, e vamos falar um pouquinho do livro, né? Sóbrio e Blindado. Queria que você falasse um pouco dessa obra de arte. Cara, Transforma vidas, né? Transforma vidas. Todo o meu projeto transforma vidas. Ele tem o método, a jornada da sobriedade. Tem o Sóbrio e Blindado. Eu tenho música no Spotify. Eu tenho curso no Hotmart. Que legal. Eu faço pregação em igrejas. Não sou pastor. Não quero ser pastor. Eu acho um peso... É só pra nego macho mesmo, nego ser pastor, velho. Porque é pesado. Né, pastor Maico? Tem que o pastor aqui que tá aqui assistindo a gente, né? Eu não... Falo que eu não tenho essa capacidade. Porque pastor é só chamado mesmo. É só o nego... O nego tem que ser diferente para ser pastor. Não sou. Mas faço pregação em igreja, faço palestra, faço curso em igreja, converso com pais, converso com jovens em igreja. E eu falo para as pessoas assim, só tem uma maneira de você viver nessa sociedade que te assombra. A sociedade te empurra para trás, cara. Não tem nada na sociedade que me ajuda, cara. Eu vou tomar um café da manhã, do lado tem um cara tomando uma cerveja, irmão. Em festas, né? Festa? Quantas vezes alguém que é meu amigo ou da minha família me chamou para uma festa e não colocou bebida alcoólica? Eu fiz 50 anos de idade e eu proibi de levar bebida alcoólica. Cara, foi um furdúncio.
nego me ligava, não tem bebida alcoólica porque não tem dinheiro, eu pago e levo. Cara. Então não quer saber de dinheiro, não é porque eu queria que ele estivesse lá. Ele queria estar lá porque ele queria beber, velho. Como é que eu lido com isso? Eu falo, pô, o trouxa sou eu, que não consigo lidar com a bebida, porque esse cara é muito mais bem sucedido que eu hoje e ainda bebe. Então a sociedade te empurra, Marcelo. A sociedade te leva para aquilo que é ruim, que é mal. Se você não se blindar com Romanos 12:2, se transforme pela renovação da sua mente. Renove a sua mente. Aí renovar a mente, Marcelo, não é todo dia não, velho. Pra mim não é. Renovar a mente pra mim é manhã, tarde, noite e madrugada. Pra mim renovar a mente é toda hora. Pra mim renovar a mente é todo segundo, todo minuto, o tempo todo. Porque se eu der um mínimo de espaço, o leão tá à minha volta, doido pra me bradar e roubar aquilo que Deus me deu. E é essa a nossa sociedade. Então, se você não se blindar, aí eu fiz uma analogia, porque se você olhar a armadura, ela não tá completa. Ela tá o capacete e o peitoral. Entendi. E eu falo para as pessoas assim, se você ler Romanos 12:2 e blindar a sua mente através da renovação, isso aí é uma ordem. Deus não tá pedindo para você, ele tá mandando você fazer. Uhum. Transforme-se. Ele não fala assim, se você quiser, você se transforma. Não é uma condicional, né? Não. É uma imposição. Transforme-se através da renovação da sua mente. Que assim conhecerás a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa parte se liga com outro versículo que depois eu falo. Aí eu falo, blinda a sua mente e blinda o seu coração com Provérbios 4:23, que ele diz assim, guarde o seu coração, que ali provém a fonte da sua vida. E o resto ele pode ser machucado, cara, porque você vai se machucar vivendo sóbrio. Não é porque você parou de usar droga e álcool que sua vida vai ser boa. Você vai se machucar. E sabe o que é pior de você viver sóbrio, Marcelo? Faz essa pergunta pra mim. Né? Faz essa pergunta pra mim. Você fala assim, o que é pior da vida de sóbrio? O que é pior na vida de sóbrio, chefe? A consciência, irmão. Porque eu fiz muita coisa na vida, passei por muita coisa da vida com a minha mente ludibriada pelo álcool e pela droga. E hoje eu tenho que passar por muita coisa com a minha consciência limpa, velho. E isso dói, machuca, é difícil, é árduo. Mas eu termino assim, vale a pena. Tudo o que você passar como sóbrio vale muito mais a pena do que você ser consumido e dominado por droga e álcool. Meu chefe, é uma aula, é assim... A gente tá chegando ao final do programa e vou fazer uma quebra de protocolo aqui. Eu sempre costumo dizer que todo extremo é beira. Boa. Né? Tanto para um lado quanto para o outro. E se todo extremo é beira, e a gente falou de consequências, e a gente falou de livre-arbítrio, e a gente contou a sua história, e que para ajudar a transformar outras vidas, só faça se você se sentir à vontade, porque o programa vai ficar gravado. O que é perdão para ti? Cara, eu fiz algo na minha vida uma vez que eu não conseguia me perdoar, cara. E um amigo meu chegou perto de mim e falou assim, viu? Você acha que você é maior do que Deus? Uhum. Falei, por quê, Rogério? Ele falou, por quê? Deus já te perdoou, irmão. Se você não se perdoar, você tá acima de Deus. Cara, forte. Muito forte isso. Ele falou, você tá achando que você é mais do que Deus, que você não merece perdão. Tudo merece perdão, Marcelo. Tudo. Tem algumas coisas na Bíblia que diz que Sim. não... afronta ao Espírito Santo, algumas coisas, mas assim, eu tenho pessoas que eu perdoei na vida e teve pessoas que eu pedi perdão. Tem pessoas que eu perdoei na vida e hoje eu não convivo com elas, cara.
Tem Sim, pessoas que... perdoar é outro nível. Tem pessoas que me perdoaram e não querem saber de mim. Perdão para mim é algo que, assim, o mais forte de tudo. Mas sabe qual que é o mais difícil de todos? É você se perdoar. E se você não se perdoa, você tá se achando maior que Deus. Por que que eu achei incrível a tua resposta, eu nunca pensei nisso. E por que que eu te fiz essa pergunta? Eu queria que você deixasse um recado pro seu filho e pra sua mãe. E antes da gente começar o programa, você disse que não me enviaria as perguntas porque o Espírito Santo ia falar. Fato. E eu falei que o nome do nosso estúdio é NDJ, que é o nome de Jesus. E eu queria que, de alguma forma, eu pudesse colaborar com isso, porque vai ficar gravado. Não sei se eles vão assistir, um dia alguém vai indicar. Mas eu queria que você falasse do fundo do seu coração com a sua mãe e com o seu filho. Pode ser? É assim, eu sinto as duas coisas. Eu sinto que eu machuquei muito e eu sinto que eu fui muito machucado por eles. Sabe? Mas se a gente pudesse resetar... Sim, mas assim, eu vou chegar lá, assim, eu sinto esses dois lados, cara. Sabe? Muito forte comigo. Porque, assim, eu fui muito abandonado. Isso não é coitadismo, que eu não sou coitado nem aqui nem na China. Eu sei. Eu sou porreta, irmão, porque senão eu não tava aqui. Ah, não tive uma ligação do meu filho algum dia de falar, viu, pai, você tá bom? E ele não tinha motivo pra fazer isso. Mas é uma falta que me faz. Mas assim, é uma coisa que eu digo assim, eu falo, viu, perdão, cara. Você ganhou muito de não conviver comigo. Mas tem uma oportunidade ainda de a gente construir alguma coisa junto até o final. Manda uma mensagem pra ele olhando pra aquela câmera. Tira essa armadura momentaneamente de ser humano. E esse é um momento pra você. Pra ele. Falar assim, Como é que ele chama? Renan. Fala com o Renan. Perdão, filho. E eu te amo. Não tem mais o que falar. Okay. Sabe? E assim, e as mágoas que eu tenho, mesmo que ele não saiba ou ele ache que não, mas também eu perdoo também. E assim, Marcelo, você puxou essa conversa, eu vim... Cara, eu vim convicto pra não falar disso, cara. Sim, esse ano foi o pior ano da minha vida, cara. Desde o meio do ano passado que eu descobri uma traição. E eu vou falar, porque eu já falei isso pra ela, da minha mãe, cara. Minha mãe me traiu há 20 anos atrás. E eu descobri agora. Ela junto com a minha irmã, com meu cunhado, com meu pai. Nossa, cara, isso me doeu, velho. Era a única pessoa no mundo que eu achava que não... Isso me doeu demais, cara. Fiquei com raiva, cara. Eu orava pra Deus tirar essa raiva de mim. Eu ando, depois de um tempo, que agora que eu ando falando com ela, mas eu ainda ando falando com ela com raiva, sabe? Com acusação, eu tenho que parar com isso. Dizer assim, mãe, eu te perdoo, tá perdoado. Tá tudo certo. Vamos tocar o barco, vamos pra frente. E assim, peço perdão também. Sabe, porque assim, eu machuquei muita gente, Marcelo. E o pior de tudo da minha história, cara. Eu machuquei muita gente vivendo sóbrio, cara. Isso me mata, velho. Isso também me corrói. Essa mulher que tá junto comigo, ela não merecia 1/3 do que ela passou comigo. Sabe, que é a Andréia. A Andréia é uma mulher fantástica, cara. E tá aí comigo, a única que me suporta até hoje, né? E falar de um amigo aqui que nunca me abandona, nunca tá perto, longe de mim, que é o Deberto Corraça, né? É um amigo meu espetacular. Tem meu pastor Clóvis, que eu não tô mais na igreja dele, mas eu falo pra ele que ele é meu pastor. E hoje eu tô junto com o pastor Paulo, vixe, eles, cara,
Que cuidado que esse povo teve comigo, cara. Que amor. E como eu, sabe, eu causei tantas coisas vivendo sóbrio. Isso é inadmissível, cara. Mas eu tenho que me perdoar. Porque se eu não fosse esse cara que tivesse machucado tanta gente, será que eu tinha chegado até aqui, Marcelo? A gente vai encerrar o programa, mas eu sou católico, eu não sou conhecedor da palavra com números, versículos, mas assim, eu tenho alguns conhecimentos e o que você estava falando me veio vários insights. Existem alguns ditados populares que as pessoas não pensam para falar. E as pessoas muitas vezes dizem: a voz do povo é a voz de Deus. Não é. Porque foi a voz do povo que crucificou Jesus. Esse é um ponto. E por tudo que Jesus sofreu, no momento que ele estava crucificado com 2 ladrões, ele usou palavras que eu repasso para ti da minha forma. Não sei se vai estar certo ou errado, mas o importante é a mensagem. Na hora que ele estava ali na cruz, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E numa outra passagem, ele olhou para um dos bandidos e disse, não sei como foi direitinho, mas ele te disse: no final do dia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É sobre isso. Então, amém. Eu quero que você, depois que você for embora, pense nisso, do que a gente falou do perdão, do que a gente falou, do que já passou. Você não tem como mudar o passado. Mas você pode construir... É frase de coach. Mas você pode construir uma nova história. Buscando, trazendo as experiências da sua vida e transformando mais vidas. E olhando para o espelho e dizer: eu vou usar essa palavra. Eu sou foda. E o que é o foda? Você tem força, você tem organização, você tem determinação e você age. Se você não tiver isso, nada sai do lugar. Você é um cara extraordinário que vai transformar mais e mais vidas. Mas o que eu te peço de coração: para de olhar para trás e constrói um novo agora. Se você não conseguir resgatar confianças, amores, tem novos vindo pela frente. Porque todos nós somos seres humanos. E o ser humano erra. Errando tem as suas consequências. Mas a gente tem que trazer... Eu sempre falo o seguinte, pra gente encerrar. Erro nunca é a primeira vez. A primeira é aprendizado. Erro é quando você comete de novo sabendo que vai fazer aquilo. Então, leva toda essa sua experiência, todo esse seu conhecimento para transformar vidas. Amém. E lá na frente a gente vai ser, não sei se é assim, julgado, analisado e ver o que foi feito de certo ou errado, mas Papai do Céu sempre vai perdoar. Foi o que você acabou de falar. Aleluia. Então, solta essa corrente que está no seu pé, de dores, de comportamentos, de ambientes, e começa a trilhar uma nova história. Tem um louvor que é acho que do Thales Roberto. Amo. Que diz: Amo. Uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Uma nova história Deus tem para mim. Isso. É sobre isso. Eu sou baseado a louvores. Eu falo que eu sou sustentado muito mais por louvor. Louvor vem primeiro. Fala muito mais comigo. Se eu tiver desanimado, se eu tiver caindo, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou orar. Eu primeiro ligo o louvor. Aí ele dá parece que ele vai... Aí eu entro em espírito de oração, aí eu entro em espírito de ler a Bíblia. E algo mais incrível, quando a gente estava pintando esse estúdio, eu estava ajoelhado nesse lugar que você está aí, pintando aquela sapata ali, e a minha música do Spotify tocando, e tocou uma música do Fernandinho incrível. Amo também. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer Deus nesse lugar. Pra mim. Grandes coisas Deus tem pra mim. Acontecendo agora. Então eu te peço só um favor. Só segue. Só
segue. Nem que seja para sair da sua parentela, porque tem muito mais para você. Eu não sei falar, mas você entendeu a mensagem. Tá entendido. E assim, tem uma coisa que eu tenho no meu louvor. Para você esquecer o passado, você tem que construir um futuro melhor. Construa um futuro melhor que você vai esquecendo do passado. Perfeito. E tem uma coisa que mudou minha vida, Marcelo. Eu conversando com esse Delberto Corraça. Segura essa, que essa é forte. Eu falei pra ele assim, Delberto, tá faltando alguma coisinha pra mim ajeitar na minha vida. Sabe aquela sintonia fina do radinho que a gente tinha com sintonia? Ou então um bombril na antena? Eu falei, tá faltando alguma coisa, cara. E eu comecei a falar isso pra ele todo dia. E quando eu repito alguma coisa, Deus me responde, Marcelo. Ele me dá a resposta. E muitas delas não são agradáveis a mim, né? Então você tem que aceitar, por isso que eu falei, eis-me aqui, né? Okay. E Deus me falou assim, ele falou, viu? Você continua fazendo certo e continua dando errado, né, cara? Isso foi uma das piores coisas da minha vida, que eu falava, cara, agora eu tô fazendo tudo certo, por que continua dando errado? Até que um dia eu descobri que o que tava errado era o meu certo. Perfeito. Eu tive que mudar muita coisa que eu tinha como certo, como certeza, como coisa que eu achava que era o certo de viver, de conviver, de transmitir para as pessoas, para começar a viver aquilo que Deus quer para mim. Eu falei para as pessoas assim, eu falei, cara, eu sempre fui um cara muito ruim. Hoje eu tô me descobrindo. O cara falou, eu preciso consertar o que você tá dizendo. Você foi criado uma pessoa boa. Você desviou o seu caminho. Exato. E você desviou o seu caráter. Hoje você está retomando aquilo que Deus criou para você. Isso também é muito forte. Chefe, eu queria que você deixasse suas considerações finais, seus contatos. Consigo? Você é o cara. Tem uns 15 minutos para fazer? Não tem? Não. Ai, que bom. Já bate pronto. Vambora. Delícia. Assim é que eu gosto. Bora lá. Meu nome é Marcelo com 2 L's, Canelas com L só e S no final. Dessa maneira você me acha no Spotify, me acha no Hotmart, me acha nas redes sociais, mas também me acha como o bonitão da sobriedade. E é bonitão com U porque isso aí foi uma brincadeira que surgiu com o meu pastor. Ele falou, pô, mas você não é o bonitão. Eu falei, então, o senhor é o bonitão, mas eu sou o bonitão. Perfeito. E aí pegou. E isso daí é marca registrada hoje. Que bom. E com o assunto que eu levo, é um assunto muito pesado, Marcelo. E esse o bonitão, ele dá uma... Porque quando eu solto, né? Quando eu solto, falo, eu sou bonitão, todo mundo ri. Porque bonito eu não sou mesmo. Mas todo mundo dá risada, aí o pessoal fala assim, né? O Douglas tentou, né? Falar assim, tá... Mas aí eu corrigi ele, porque assim, viu? Esse apelido foi sua mãe que deu, né? Eu falo, não, foi eu mesmo, que nem mamãe acredita. Obrigado, Deus te abençoe. Amém. Que programa espetacular. Tenho muita gente para indicar para vir aqui falar contigo, que você é um cara nota 10. Obrigado pela recepção. Obrigado, Andréia, pela recepção. Douglas, pastor Michael, que aí teve presente aí, chegou e vai fazer também um programa com você. Isso. Tamo junto, Xará. Conta comigo. Maravilha. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer profissionais de excelência, assim como o meu xará, o Marcelo. E a gente vai terminando o nosso programa aqui com aquela velha frase que toca o meu coração do método Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.